Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O assunto que eu vou estar conversando com os senhores no primeiro momento, pode ser que tu não nem acredite, não entenda, fique meio confuso, mas prometo que vou estar tocando em miúdos nesse vídeo para que fique bem claro e tu compreender como que tu pode se beneficiar, porque eu vou estar explicando que regressão de memória mostra o passado e o futuro. A pessoa vai dizer, como assim? Tá de brincadeira, Amadeu? É exatamente isso. Tu vai desenvolver uma técnica própria e assim como eu, tu vai ter uma ideia do futuro das outras pessoas, ok? Claro que dizer que tu vai saber do futuro das outras pessoas não é assim, mas eu acho que os senhores me entenderam. Tu tem um pressentimento, um sentimento, é como se tu estivesses enxergando alguma coisa. Quer saber como? Gostaria de compreender, gostaria de ter essa habilidade aflorada dentro de ti? Então continue conosco, que é sobre isso que vamos estar conversando nesse vídeo. Ok, estamos de volta. Regressão com meditação, o caminho para a iluminação. Se você é uma pessoa que já nos acompanha há algum tempo, sabe que eu estou sempre repetindo isto. Regressão de memória com meditação, o caminho para a iluminação, luz no sentido consciência, expansão da sua mente, da sua compreensão sobre a sua própria história e sobre a história das pessoas do seu convívio. Ah, mas até dos outros é a mesma coisa. A gente só tem uma probabilidade maior de acerto quando é com a gente mesmo, porque nós nos aproximamos muito de compreendermos totalmente a nós mesmos. E as outras pessoas é mais um pressentimento, alguma coisa assim. Mas eu tenho para começar a clarear, para começar a explicar para todos agora, como é que a regressão pode te mostrar o futuro? Vou dar a ti, no primeiro momento, um exemplo de alguma coisa que tu sabe do passado das outras pessoas, sem que ela tenha te falado absolutamente nada. Esse primeiro momento, então, presta atenção no que te vou dizer. Imagine que tu estás na sua casa e sua mãe, ou seu pai, sua esposa, seu marido, alguma pessoa bem próxima, pode ser filho também, foi para a rua fazer alguma coisa e voltou e essa pessoa bem próxima de ti teve um problema lá na rua, mas não quer te contar para que você não se aborreça, para que você não fique nervoso ou nervosa. Olha o que te vou dizer como é a maior e mais pura verdade. A pessoa chega e não quer te contar, mas você olha no rosto desta pessoa, do seu convívio, que convive contigo debaixo do mesmo teto, e você diz para ela, o que foi que aconteceu? Pode ser que a pessoa realmente não quer te contar e não vai contar, ela olha para ti e diz, nada. Quando aconteceu alguma coisa, a pessoa discutiu com alguém, passou algum nervoso, entra dentro de casa e tenta esconder de ti, a energia que ela chegou, tu olha no rosto dela e tem uma convicção inabalável. Aconteceu sim alguma coisa contigo. Eu estou vendo na sua cara. Já vai logo rasgando o verbo assim. E aí, você não quer me contar? Tudo bem, não conte. Mas eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa assim. Você está nervoso. Ou você está nervosa. Todos concordam, ok. Num nível mais profundo desta mesma consciência, apesar de a gente saber de uns pais relapsos que não sabem que está acontecendo alguma coisa com a criança, existe também, claro, tem os dois lados. Mas a grande maioria dos pais, seja pai ou seja mãe, que convive com o filho, está acontecendo alguma coisa com o filho, não passa despercebido. Esquece lá os que são relapsos, que não estão nem aí, nem reparam muito pro filho. Mas se tu já foi, já é pai, já é mãe,
sabe do que eu estou falando. O jovem ou a criança pode tentar esconder de ti, mas não vai conseguir. Como é que tu sabe? Tu pega na energia, nos gestos da pessoa, no jeito dela andar, no jeito dela te olhar. Tem até uma fala muito comum aí no mundo da autoajuda, que é: o corpo fala. E fala mesmo. Não tem jeito. Ok? Então, por que eu sinto algo assim grandioso na vida de uma pessoa, ela praticar a autorregressão de memória? Aliás, quem quer ser um facilitador de regressão de memória, quer atender com terapia de regressão de memória, uma pessoa que quiser se lançar nesse mundo, deve ser alguma coisa que para algumas pessoas compreende que, se eu conseguisse seria maravilhoso, eu gostaria muito. Então só tem um jeito. A primeira coisa que tu tem que fazer é a autorregressão. Tem pessoas que no primeiro momento nem sabem direito como fazer. Ok, aí no primeiro momento pode... Aliás, a gente tem um curso que a pessoa vai praticar, um curso prático, de prática. Não é um curso que a pessoa fica lá sentada me ouvindo. Tem um pouco que fica, porque eu tenho que explicar, eu vou conduzir o grupo todo, então vou ter que estar explicando para as pessoas. Aí deita, fecha os olhos, tem um colchonete lá, a pessoa vai deitar e ela vai praticar com ela mesma. Aí tem um momento lá, 30, 40 minutos de práticas, eu conduzindo a todos. Senta todo mundo de novo, e aí mais explicações. É um fim de semana que as pessoas não ficam apenas satisfeitas, não, elas ficam deslumbradas quando saem. Porque autoconhecimento parece que não, mas é uma coisa que a pessoa tem 100% de clareza e convicção que é a realidade dela. Autoconhecer-se é uma coisa que não tem dinheiro que pague. Saber como é que eu mesmo funciono, aquilo que eu achava que eu não era capaz, e agora de repente eu vejo, eu sou capaz. Eu posso sim ser feliz. Não tem dinheiro que pague, pessoal. Eu sempre disse isso já há anos, quase 30 anos, fazendo 30 anos já, fazendo esse trabalho. Eu digo que a regressão de memória é a terapia de efeito mais rápido que já se ouviu falar. Por quê? Porque não há dúvida, quem está percebendo é a própria pessoa. Não é o que o Amadeu disse, não é o que o fulano ou ciclano disse e falou de mim. É eu que estou percebendo como foi que eu adquiri essa crença, como foi que eu adquiri esse gosto ou essa falta de fé, como foi que eu produzi ela, e esse desgosto por tal coisa que eu não posso nem olhar, que já me sinto mal. Quando a gente não gosta de uma pessoa, parece que é a pessoa e não é a pessoa. Quando tu está se sentindo desconfortável com alguém, parece que é o comportamento de tal pessoa, que é o que aquela pessoa fez, ou o que aquela pessoa disse e não é. Essa é a grande jogada que tu vai descobrir nas suas autorregressões. Parece, mas não é. Como assim? Então é o quê? É o que você está dizendo para você mesmo em pensamentos ou com os seus sentimentos que estás produzindo agora sobre aquela pessoa. Por certo, a pessoa vai fazer algum gesto ou falar alguma coisa, tomar alguma atitude que vai obter a sua discordância, se não total, parcial. Mas a pessoa fez aquilo, talvez, em hipótese alguma, era para te ofender, para te agredir ou para te deixar desconfortável. Mas o que a própria pessoa pensa sobre o que o outro fez, o que a própria pessoa diz para ela mesma em pensamento sobre o que a pessoa fez ou o que a pessoa disse, o sentimento que o gesto daquela pessoa gera dentro da própria pessoa, não é o que a pessoa fez, não é o que a pessoa disse, é como a gente recebe aquilo. O que você pensa sobre o que a pessoa fez é que vai gerar o seu próprio sentimento. Porque sentimentos e pensamentos são coisas diferentes. Mas presta bastante atenção no que te vou dizer agora. Quando o seu sentimento comunga com o seu pensamento, isso não só materializa, como pode te deixar numa alegria tremenda
ou numa angústia tremenda. Claro, aí dependendo do que vai pensar ou dizer. Quando o sentimento é diferente, o pensamento é outro, não tem todo esse potencial. O que realmente faz uma diferença forte dentro de nós é quando temos pensamentos e sentimentos que comungam na mesma vibe. Aí o bicho pega dentro de nós. É o que vamos chamar de depressão, ou é o que vamos chamar de revolta, de asco. Não quero, nem conversa com isso. Sentimento e pensamento ruim sobre o mesmo assunto. A pessoa lá que está sendo envolvida por nós pode não ter nada a ver com essa situação e a gente vê nitidamente que nos parece que é aquela pessoa que está gerando aquilo tudo dentro de nós. É muito difícil. A pessoa que está padecendo por um momento em algum local, com um colega de trabalho, um patrão ou um funcionário, um amigo, uma discórdia, uma discussão lá, alguém havendo alguma discórdia, nos parece tão nítido que é o comportamento de tal pessoa que está machucando-nos por dentro. E não é? Entra fantasticamente a sua autorregressão de memória. O que eu queria dizer para os senhores é que tu vai ficando habilidoso em compreender a si mesmo. Conforme eu fui praticando, e aí não foi da noite para o dia. Primeiro que eu comecei a atender pessoas e tudo que eu ia aprendendo comigo mesmo, eu ia ficando mais habilidoso para atender as pessoas. Mas eu tenho colegas que fizeram o curso comigo antes do final do século passado, já na última década, quase no final do ano, e que até hoje a gente eventualmente conversa. E alguns continuaram na sua profissão. Por exemplo, eu tenho um amigo, é um psicólogo, que ele foi para compreender algumas coisas e até hoje ele continua sendo psicólogo, hoje já um grande psicólogo, porque com a prática ele foi crescendo, ele continuou se preparando e se preparando. E é uma pessoa que se autocondiciona às suas autorregressões, essa compreensão de si próprio, que é olhar para dentro de si mesmo. Isso desenvolve uma habilidade tão grande na própria pessoa, quando eu começo a estudar por que eu gosto do verde, ou do vermelho, ou do preto ou do branco, qualquer coisa assim, tem informações dentro de nós que fazem eu ter essa opinião formada sobre qualquer assunto que eu vá procurar. Consequentemente, eu desenvolvo essa habilidade de saber do meu passado. E dependendo da frase que a pessoa fala para mim, eu já sei do passado dela. A pessoa às vezes chega para mim e diz, olha, Amadeu, eu não consigo compreender a minha esposa. No caso, se vem um homem falar de uma esposa, no caso assim, às vezes ele fala, eu não consigo, eu faço de tudo para me entender bem com ela, para tratar bem, mas ela é por demais autoritária. Nada eu posso decidir e quando é ela que decide, se eu não concordar, o pau quebra, não tem jeito. E eu não quero brigar com ela, é minha esposa, eu não posso ficar discutindo. Aquela discussão não leva a nada. Pessoas inteligentes às vezes falando, como é que eu vou lidar com isso? E ela impõe tudo, tem que ser tudo do jeito dela ou separação. Eu fico pensando às vezes, será que é melhor eu separar ou não? Dependendo do que ele fala, muitas vezes, eu já perguntei assim, a sua esposa é primeiro filho dos pais dela? Uma quantidade grande de pessoas diz, como você sabe, é assim. Por quê? Falei, então, se os pais tinham um alto desejo, muitas vezes, não todas as vezes, mas é muito grande a quantidade de vezes que quando os pais ficam esperando um filho homem, principalmente o pai, a esposa normalmente concorda aí para agradar o marido. Quer que seja um menino para agradar o marido, porque para ela tanto faz se é mulher ou homem, mas tem umas que também preferem o marido, mas a maioria não. Mas os homens mais antigos têm isso, de querer que seja um filho homem. E aí então agora o homem para a esposa, ele representa o pai. E a esposa
para o homem representa a mãe. Normalmente é assim, na grande maioria dos casos das pessoas. Aliás, tem um outro lado também que tu pode usufruir e descobrir dentro de ti, que é assim, se o seu pai era o provedor do lar quando tu era criança, até chegar nos 13, 14 anos, o provedor era seu pai. Então, papai é sinônimo de grana. O patrão ou o seu cliente, de onde vier a grana, vai ser uma espécie de pai para tal pessoa. Não na mesma ordem, assim, não é tão claro assim para as pessoas nem desconfiam isso, mas elas vão tratar o patrão ou o cliente com certos cuidados de uma certa forma que tratava o pai quando era criança, porque ele era o provedor. Agora quem está te provendo, trazendo o dinheiro, é o pai simbólico, porque não é mais o pai biológico. A pessoa, de onde vem o dinheiro, acaba sendo simbolicamente o seu pai. Dá um respeito, uma gratidão. Consequentemente, esses estudos te fazem compreender de onde vem o seu dinheiro, o que é que tu considera. Se tu considera a mãe, tem pessoas que quem era provedor do lar era a mãe. Aí o pai, talvez, ele nem só a mãe que ele vê. Assim que tu começar a ver o seu passado, tu começa a prever também, enxergar lapsos de como será o seu futuro, porque é uma lógica. Você vê o que você está fazendo. Ó, estou andando nessa estrada que tu sabe onde vai sair, tu sabe para onde vai. É lógico. Consequentemente, começou a ter lapsos do seu futuro, dos seus resultados na vida. Tu começa a ver também, nesse caso, o passado das outras pessoas que estão conversando contigo, que estão negociando contigo. Tu começa a saber muitas coisas do comportamento dessa pessoa sem que ela tenha falado nada para você. Por quê? Porque quando você está praticando o seu autoconhecimento, tu estás pesquisando, descobrindo, tu estás aprendendo como é que funciona o ser humano. Você é um ser humano, consequentemente, está descobrindo como o ser humano se molda. Como é que tu cria essa personalidade que tu vive. Como é que tu faz. Por que dos seus comportamentos adversos um do outro, às vezes, dá para compreender a si mesmo. Quanto mais tu conhecer a si próprio, quanto mais tu compreender o porquê das suas opiniões formadas, e não adianta, não, foi agora que surgiu para mim. Olha o dedinho aqui, ó. Não é não. Se é algo novo para ti, tu ainda não tinha uma opinião formada e formou agora, são informações do seu passado que te fazem tomar essa opinião. Consequentemente, tu começa a saber qual será a sua opinião no futuro, começa a ver o seu futuro, tu começa a ver que tu não erra nunca feio, tu pode errar alguma coisa porque ninguém acerta todas, não é assim, né? Sabemos. Consequentemente, tu, quando começa a ter uma convicção já sobre o seu futuro, ora, tu sabe o que tu está estudando, ou se não está estudando, o que tu está trabalhando, quanto que tu está ganhando, uma série de coisas que já mais ou menos tu prevê. Sabendo que tu está exercendo algum projeto, tu está inovando uma série de coisas, tu já começa a prever o seu resultado, claro. E nunca vai errar feio, não tem como. A gente tem uma certa experiência já. Consequentemente, vai clareando para você a infância das pessoas do seu convívio e, consequentemente, também já tendo lapsos do futuro deles também. Não é o seu caso somente não, viu? Qualquer pessoa que começa a se aproximar, tu começa a compreender quando compreende a si mesmo com mais clareza. E a grande vantagem disso é que quanto mais tu compreende a si próprio, tu mais habilidoso, mais habilidosa você fica para desenvolver, para despertar a maestria do mestre ou da mestra que você já é. A cada passinho de compreensão, como é que tu formou a opinião que tens, a sua própria vida fica em maior intensidade nas suas próprias mãos. Seja seus relacionamentos, seja seus negócios. Como é fazer autorregressão, André? É fechar os olhos e começar a pensar
como foi a sua infância, as compreensões que tu teve e como seria se tu compreendesse diferente, como seria se tu tivesse tido tal resultado que tu não teve. É uma coisa simples, é pesquisar. E você pode voltar mais no tempo antes de você existir, como era a vida do seu pai, como era a vida da sua mãe. Quando sua mãe ficou grávida, eles estavam casados, ou sua mãe era solteira, ou tinha um pai bravo, não tinha. Seu pai, os pais deles eram verdadeiros amigos, de brincarem juntos, ou seus sogros eram severos com seu cônjuge. Essas coisas deixam cada vez uma pessoa mais centrada em compreender a si próprio e, consequentemente, compreender as outras pessoas. Tu vai conseguir agradar mais pessoas por estar compreendendo ela. Não há a necessidade de você concordar em nada que tu não queira concordar com seu cônjuge, ou com seus pais, ou com seus filhos. Não é para isso que tu vai fazer esse autoexame de consciência estudando a sua própria história. É para que, mesmo que tu não concorde com eles, você o compreende. Tu vai entender, se eu tivesse aquelas informações eu faria igual. Que bom que eu não penso daquela maneira, porque aquela pessoa que estás lá discordando internamente, ela tem outras informações, passou outros perrengues lá que tu não passou. Por isso ela pensa daquela maneira. Então seu relacionamento com as pessoas do seu convívio vai ser cada dia mais sábio, cada dia mais valoroso. Tu vai estar a cada dia mais se sentindo amado e amando. Quanto vale para ti? Se sentir mais amado, mais amada e amando mais a todos eles. Eu estou aqui para dizer para ti, relacionamento com pessoas não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Milhões de reais, muitas vezes, a pessoa pagaria para estar se sentindo bem entre os seus. Não há dinheiro no mundo que pague. E é disso que estamos falando. A regressão mostra o seu passado. Consequentemente, tu tem lapsos e compreensão de como será o seu futuro. E se você conhece a ti mesmo, tu vai conhecer cada vez mais as pessoas ao seu redor. Pelas suas próprias experiências, tu começa a compreender cada dia mais claro como é que funciona o ser humano, as pessoas do seu convívio. Consequentemente, tu estarás se transformando num ser humano melhor, com mais amor no coração, com uma compreensão maior. Se tu não se transformar num Buda, num Cristo, algum mestre, não tem problema nenhum. Porque nós já temos vários mestres por aí. Nós estamos precisando de você. Quanto mais tu se destacar, melhor vai ser esse mundo. Quanto mais compreensiva tu for, a compreensão estará mais aflorada na face dessa terra. Eu te convido, vem com a gente, como dizia um chavão aí das mídias. Vem com a gente. Porque há décadas que eu estou nesse mundo e a cada dia eu me sinto mais realizado. Então eu sei que se não está se sentindo ainda tanto quanto gostarias de realizar-se, é possível para ti. É possível e tu pode começar agora. Acompanhe os nossos vídeos, nosso canal. Depois da pandemia, quem sabe estarás num curso nosso. E se gostou, deixe seu joinha aí para nós. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Faz sentido o que eu falei para ti? Se não, deixe um comentário aí por que não faz sentido. Quem sabe isso possa me ajudar a abrir um lado, uma percepção que eu não tive. Se faz, diz por quê também. Deixe seu comentário. Ok, pessoal? Fiquem todos na paz.